falar muito de conceitos. Minha ideia aqui é compartilhar algumas ideias, né, que eu tenho tido e que alguns colegas tenham tido, tenho discutido com alguns colegas, com alguns alunos, e apresentar essas ideias para, de repente, conseguir que alguns de vocês se interessem por isso, ou receber algum feedback a respeito disso, né? De repente, não, isso eu já estou testando lá, não dá em nada. Então, é trocar um pouco nesse nível das ideias. Eu vou falar de 3 grupos de ideias aqui. Escolhi esses grupos já sabendo que eu tenho colegas que trabalham um pouco com isso já. A gente tem feito, o primeiro grupo aqui está relacionado com um tipo de abordagem que a gente tem utilizado muito no Inovisão, que a gente precisa fazer segmentação semântica, ou detecção de objeto, ou classificação de cena. A gente tem seguido esse método aqui. A gente pega a imagem, não essa aqui, né, mas uma imagem de cima, no caso, a gente aplica algum tipo de segmentação não supervisionada, tipo Slick, né, para geração de superpixel. A gente tem usado muito Slick, mas a gente tem um arcabouço ali, um software que chama Pinovisão, que permite você testar diferentes formas de segmentação. E aí, ao invés de trabalhar, né, com aquela região retangular ao redor do pixel, né, que o professor Jefferson comentou, que é uma outra alternativa, as janelas deslizantes, o nosso elemento aqui de classificação é o superpixel. Então, uma coisa que você ganha com isso, né, para alguns cenários, é a questão da borda, o Slick, esses métodos de segmentação, tem alguns que se encaixam bem nas bordas, isso pode ser uma vantagem, a gente viu em alguns problemas que é uma vantagem, que você consegue delimitar bem as bordas de alguns tipos de objeto. Então a gente monta um banco agora, onde a gente anota o superpixel. A gente não anota pixel, né? A gente anota o superpixel inteiro. Então cada superpixel vai receber uma classe. Então essa é a abordagem que a gente tem feito. E depois daqui, a gente pode ou usar aprendizagem de máquina rasa, é o que a gente tem usado rasa aqui, a tradução que a gente tem usado para o Shallow. Tem o Juntos e Shallow Now. A gente está usando o rasa, mas acho que não é o que os caras estavam pensando. E Deep Learning, né? A gente pode, daqui para frente a gente pega e utiliza diversas técnicas e compara técnicas para isso, até chegar a uma classificação de superpixel, que a gente retorna isso depois para o superpixel. Então a gente não trabalha no nível do pixel, e não do bounding box, mas do superpixel. E aí aqui é um artigo, comecei a conversar com o professor Wesley, inclusive, sobre isso. E a gente encontrou esse artigo aqui, que é um artigo recente, de 2018, onde eles propõem o seguinte, achei bem interessante a proposta, mas eu vou mostrar a proposta porque eu tenho algumas ideias em cima de algumas propostas. Então eu mostro o que tem e depois converso sobre algumas ideias. O Slick, né, ele faz aquela segmentação usando informação de cor, né, num espaço Cielab, e informação espacial. Né? Então você tem lá um espaço vetorial de 5 dimensões, e ele usa o Camins, né, para clusterizar, né, para criar, e combina isso. Esses caras, eles pegaram o Slick, eles mudaram a função de pertinência, né, nos grupos, quando o Camins roda, né, para jogar em cada um dos grupos. É uma pertinência binária, pertence ou não a um grupo. Eles trocaram isso por uma função que já não é mais binária, mas que te dá um grau de pertinência. E com isso ele consegue uma função suave, uma função diferenciável, né, que te permite jogar agora o Slick no meio da linha de montagem aí, de uma Convinet, por exemplo, de uma CNN, e você consegue agora você faz um treinamento, né, agora usando imagens segmentadas. Como isso aqui é diferenciável, né, você consegue pegar esse erro, ou a perda, né, a loss, e jogar isso para trás na rede. Mas ele usa basicamente nesse artigo, as duas principais contribuições foi, quando ele faz isso, ele torna isso diferenciável, ele consegue jogar isso
num arcabouço que todo mundo usa, consegue implementar num TensorFlow da vida e roda o Slick em paralelo numa GPU, que é um gargalo nosso. As nossas implementações não se aproveitam da GPU, então a produção do Slick acaba sendo um gargalo para a gente usar esse tipo de abordagem em imagens muito grandes. Então isso já é uma coisa bem bacana, um ganho, algo que gostaria de fazer. Mas outra coisa que ele faz é o seguinte, ao invés de trabalhar naquele espaço de 5 dimensões pré-definidas, né, onde os atributos são aqueles 3 de cores do Scilab e os 2, ele, na verdade, aproveita os atributos que a CNN aprende. Então ele aproveita esses atributos e roda agora o K-means, né, o K-médias, em cima de um espaço maior, né, de mais dimensões, com mais atributos. Ele inclui também os atributos Scilab. Ele não discute isso no artigo, qual é o impacto, porque ele aprende os atributos para rodar no Slick, ele aprende os atributos, mas ele também inclui esses atributos que ele não precisa aprender. Mas ele não faz uma análise do impacto disso, qual a importância disso, e por que ele inclui isso, ele já está aprendendo. E aí entra numa outra coisa que é bacana, que a gente falou muito aqui dos métodos clássicos e os novos. A gente gasta tempo, né, para aprender, descobrir quais são os atributos, mas o fato é que esse tempo já foi gasto e a gente já descobriu que alguns são bons. Então não faz sentido a gente não tentar aproveitar isso. Isso é uma outra área bacana de misturar os métodos rasos com os métodos profundos, usando atributos que a gente sabe que funcionam. Uma coisa bacana é um estudo que tem que mostrou quando você aprende, acho que no Imaginet mesmo, um dos atributos que ele aprende, que aparece muito, são aqueles atributos de Gabor, dos filtros de Gabor. E depois eles viram que o próprio ser humano, né, ele extrai atributos que são muito similares a esses atributos que a gente usa, bancos de filtros de Gabor. Então é uma área bacana aí, que eu acho misturar essas coisas. A gente já sabe que tem os atributos que funcionam bem. Então vamos usar esses atributos também, não precisa ficar aprendendo do zero esses caras e esperar que ele aprenda a mesma coisa que a gente já gastou as décadas aprendendo. Mas voltando aqui então, o Slick trabalha em cima desses atributos aprendidos. E aí eu começo algumas ideias para a gente explorar em cima disso. Aqui, ó, o Slick tem aquelas interações internas, né, que ele vai gerando o K-means, né, ele funciona iterativamente, que ele gera os grupos, né, depois vê se pertence ou não, aí depois ele recalcula os centros, né, aí depois vê se pertence ou não, aí ele gera novamente os grupos e vai fazendo isso. Embora não esteja muito claro isso no artigo, me parece que ele não explora, ele faz isso, né, ele tem essa imagem, né, ele chega aqui nos atributos, ele roda aqui dentro com essa modificação da função diferenciável, mas ele roda o Slick inteirinho ali, sem mexer em nada de peso. Então, uma coisa que me veio aqui seria explorar aqui dentro do Slick. Não aprender os atributos, rodar o Slick, chegar na segmentação, né, e aí calcular o erro. Mas durante esse processo de ajuste dos grupos do K-means, né, de alguma maneira já ir aproveitando para ajustar peso também. Como se a gente estivesse ao mesmo tempo aprendendo os atributos e aprendendo melhores maneiras de ajustar esses grupos que o K-means quer calcular. Uma outra coisa também que não tem nesse artigo, essas ideias na Faster SNN, nas redes adversárias, né, de você ter dois blocos funcionando em paralelo, né, duas redes ou mais redes funcionando em paralelo. Né? Aqui a gente poderia, de repente, pensar em duas redes, né, uma para extrair os atributos olhando para o problema final, né, de segmentação, e um outro para ir melhorando o Slick de alguma maneira, em paralelo com duas redes e de repente, compartilhando pesos nessas duas redes. É algo que acho que valeria a pena explorar. Isso aqui é pouco explorado, o EM, né, ele já teve mais na moda, né? Porque a gente sabe que o K-means tem uma limitação, né, porque ele assume uma matriz de variância e covariância dos seus dados, que tem a diagonal com todo mundo com o mesmo valor. Quer dizer, ele assume, né, se você pensar que os dados seguem uma gaussiana e precisam seguir, que é uma gaussiana, né, redondinha, né, não tem nenhuma variável mais espichada, né, para um lado, você tem a variância é a mesma para todas as variáveis. Isso raramente acontece. E geralmente a gente não faz. A gente pode, inclusive, pegar os dados e
tem as operações de whitening, que chama, que você, né, regulariza de alguma forma esses dados, mas raramente isso é feito. O EM já é um outro algoritmo né, para aglomerar dados, de aprendizagem não supervisionada, mas que não assume isso, que você não tem uma restrição da matriz de variância e covariância. O problema dele é que ele custa mais. Ele custa mais. Mas como a gente tem agora, né, essa possibilidade de paralelizar as GPUs, eu acho que talvez dê para a gente começar a resgatar um pouco mais onde aparece caminhos de jogar o EM. É o Expectation Maximization é o nome desse algoritmo EM. Tá? Ele, você consegue demonstrar, né, que, do ponto de vista de aproximar a distribuição estatística ali, como ele não assume, a menos que a sua distribuição seja realmente tão fechadinha, né, tenha uma matriz de variância e covariância tão regulada, o EM é melhor. Ele não tem. No final das contas, o EM ele troca. No caminho você usa a distância euclidiana e no EM você usa a distância de Mahalanobis. Acho que eu já vi também algum trabalho de alguns de vocês que usam a distância de Mahalanobis. E tem várias vantagens nisso. Mas aqui está a coisa mais bacana. Tem isso tudo, mas uma coisa muito bacana que eu vi que tem muito trabalho depois que eu achei que não estava tão avançado assim. Isso aqui é de 2019, um survey em redes neurais para grafos. Isso é muito bacana porque, por causa da convolução e por questão de otimização, né, a gente impõe um reticulado ali na nossa imagem, onde cada ponto tem uma vizinhança muito delimitadinha, né, é tudo muito regularizadinho. Né. E a gente sabe que o mundo não é assim. E esse survey mostra, né, ao invés de você trabalhar aqui, a entrada ser uma imagem, né, ou um reticulado, ou um tensor, né, a gente teria aqui um grafo. Então você teria uma coisa mais complexa, você teria uma estrutura mais complexa de entrada. Certo? E aí você teria que criar, aí os artigos propõem várias maneiras diferentes, né, de criar um equivalente à convolução. É claro, você não vai criar a convolução em si, porque a convolução depende desse reticulado, dessa estrutura. Mas coisas equivalentes às convoluções que vão produzindo mexendo nesses grafos de alguma maneira, um pooling também. Você redefine essas coisas todas, mas segue essa questão da hierarquia do processamento. Aí no final você pode colocar um perceptron, alguma coisa para fazer a classificação. Mas o bacana é que, e isso me veio, o SuperPixel tem isso, né? Achei sempre interessante isso, porque ao invés de trabalhar com retângulo, a gente trabalha com SuperPixel, já começa aí, já começa uma coisa mais deformada, né? E de repente a gente tem que mudar isso, ao invés de trabalhar com uma estrutura reticulada toda bonitinha, com uma vizinhança bem simples, começar a trabalhar com coisas mais sofisticadas, mesmo que no princípio, né, o hardware não esteja otimizado para isso, mas acho que dá para a gente pesquisar isso e explorar isso. As matrizes de adjacência, por exemplo, né, dá para, de repente, jogar isso dentro de uma GPU de alguma forma, esparsa, né, onde você aproveite. Né. Então, acho que dá para embutir esparsidade de outras maneiras quando a gente passa a trabalhar com essas redes neurais para grafos. É uma área que eu estou muito interessado. Um outro grupo agora de ideias está relacionado com as máquinas de vetores de suporte convolucionais. O Farid, quando esteve aqui no ano passado, né, de tudo que ele me disse, a coisa que mais impressionou, que eu não conhecia ainda, foi essas máquinas de vetores de suporte convolucionais. Por quê? Vocês devem lembrar, né, que as máquinas de vetores de suporte tiveram um boom delas. Elas chegaram assim igual quase deep learning. Chegaram batendo todo mundo, né, melhorando o desempenho. Mas a coisa bacana, né, isso tem o livro do Vapnik, ele fala muito disso, uma introdução, onde ele senta o pau na comunidade de redes neurais artificiais. Vocês perceberem, não é tão explícito assim, mas você vê que ele faz algumas críticas e realmente, porque se você pegar a rede neural artificial, né, o neurônio, ele não foi criado pensando em aprender, no sentido de generalizar. Ele foi criado no sentido de você, de alguma maneira, no treinamento, você conseguir separar aqueles caras do treinamento. Tanto é que rapidinho, né, veio o problema do overfitting, do sobreajuste, né, e aí depois vieram técnicas de como, né, evitar o sobreajuste. Porque
Porque ela trabalha em cima de dividir ali os seus pontos, né, encontrar uma superfície de decisão, que não se sabia exatamente a cara dessa superfície de decisão, só que ela dividia de alguma maneira. E vem o Vapnik, o russo, e cria uma teoria de generalização. Ele cria uma teoria, entendeu? Ele fala, não, se a gente fizer isso aqui, né, classificadores de margem máxima, não é qualquer linha que serve. Tem uma linha que separa ali, não é qualquer superfície que serve. Tem algumas superfícies melhores que as outras para a gente generalizar. Então ele começa com um princípio de generalização e cria um negócio fantástico, né? E, na verdade, cria em cima de outras coisas, que no final das contas acaba reaproveitando métodos que a gente já conhecia antes de otimização. Mas ele cria essa teoria de aprendizagem, de generalização, é uma contribuição importante. E ele demonstra, né? Ele compara isso com redes neurais artificiais e mostra, ele segue um princípio, ele cria. Então ele muda um pouco o panorama, né, das coisas, criando agora um algoritmo de aprendizagem com uma base teórica muito convincente, de capacidade de generalização. A gente vê muito trabalho mostrando isso, quando você troca aquelas últimas camadas em vez de uma rede completamente conectada por um SVM, que geralmente funciona bem. Tem vários trabalhos onde só fazer isso, só trocar para uma máquina de vetor de suporte, generaliza melhor, o que faz sentido. Porque seguindo alguns critérios, se você aceitar algumas premissas, né, a máquina de vetor de suporte ela é ótima em generalização. Aceitando algumas premissas, né, não é que seja inquestionável. Então, quando ele falou disso, eu falei, puta, muito bacana. Inclusive, ele acrescentou, na palestra dele, ele não ia falar disso. No outro dia, ele acrescentou e falou um pouco mais, eu fui no artigo dar uma olhada. E a ideia dele é o seguinte, de maneira bem simples, a gente tem lá, assumindo que vocês já, aliás, muito bem apresentado anteriormente, né, a nossa rede, a nossa CNN convolucional aqui, a gente tem, no lugar do neurônio, essa é a grande contribuição. No lugar daquele neurônio, né, que calcula, né, aplica, né, aquela função linear, depois ele troca o neurônio para uma máquina de vetor de suporte. Eu achei muito... Então ele troca para uma máquina de vetor de suporte. Cada máquina de vetor de suporte, a princípio, vai realizar o serviço de produzir um mapa de atributos ou um mapa de ativação, certo? Diferente. Então cada máquina vai ter a responsabilidade lá de aprender a gerar um mapa de atributos. E aí ele faz isso nas outras camadas, né? E ele tem agora uma coisa que me parece muito mais poderosa no lugar do nosso neurônio. O que eu fiquei bastante... O desempenho é o que me chamou a atenção. Eu falei, putz, esse negócio deve ser muito lento. Essa é a minha primeira preocupação. Tá trocando uma coisa ali simples. Mas que no final das contas, não, ele mostra no artigo que parece que funciona bem. Aí, aqui uma coisa, aprendizagem. E isso eu acho legal. Ele descarta o backpropagation, não usa retropropagação. Ele faz só para frente a aprendizagem, ele vai treinar isso. E ele usa uma estratégia até bem simples para treinar essas redes, que ele precisa agora de uma máquina de vetor para cada diferente mapa de atributos que ele precisa gerar, para jogar lá para frente. Uma coisa bacana é que ele tentou aproveitar muito da estrutura de redes convolucionais, né? Até, eu acredito, para aproveitar a infraestrutura que a gente tem para implementar coisas. Mas se você conseguir hoje jogar no TensorFlow o que você está fazendo, você consegue paralelizar muito mais facilmente as coisas. Mas aí ele faz o seguinte, como é que ele treina cada rede dessa? Então ele tem os conjuntos de imagens anotadas ali, no artigo esse problema aqui de identificar carros e não carros, né? Imagens aéreas, e ele tem que identificar se é um carro ou não um carro. Ele mostra nesse artigo um problema de classificação, tá? Não é de segmentação semântica, é só classificação mesmo. Certo? Então ele tem essas imagens classificadas, anotadas. Olha que a gente não está falando de pixel nem de nada. E ele faz o seguinte, ele pega patches, pequenos, como se fosse bounding box, aqui, retângulos, né? Ele pega aqui retângulos na imagem, tá vendo aqui? Ele gera... Ele parte do princípio de um reticulado,
extrai esse monte de pedaços da imagem, certo? Como a imagem toda aqui, ele sabe que é um carro, ele vai associar cada pedaço desse aqui a um carro. Sendo ou não carro, cada pedaço desse aqui ele vai classificar como sendo carro. E não carro, a mesma coisa. Ele monta um banco de patches desse aí, né, desses retângulozinhos, né, enorme disso aí. E aí ele faz o seguinte, ele sorteia, né, ele pega um subconjunto desse conjunto grande aqui, aleatoriamente, certo? E esse subconjunto, ele treina uma máquina de vetor de suporte, a princípio, para extrair um tipo de atributo. Aí ele sorteia outro subconjunto, né, para treinar outra máquina de vetor de suporte, que vai gerar outro mapa, né, de ativação, ou mapa de atributos. Então ele faz isso com várias máquinas, isso é um hiperparâmetro da proposta, né, quantas máquinas ele vai ter em cada camada, certo? E ele treina desse jeito essas máquinas de vetor de suporte. Eu vou começar com as ideias agora. O primeiro, pelo artigo, né, a impressão que dá, precisa conversar com ele depois, ele não explora muito o truque do núcleo, ou kernel trick, né, das RBFs, né, o núcleo que você usa na máquina de vetor de suporte quando seu problema não é linear, você tem aquele parâmetro C, que você faz aquela variação, mas você também pode usar o núcleo para projetar os seus dados num espaço vetorial de altíssima dimensão, ou dimensão infinita, né, teoricamente, dependendo do núcleo, certo? Isso funciona bem para fazer com que o seu problema trabalhe quando não tem essa separação linear. São duas formas. Ele explora o parâmetro C da margem, para permitir, né, que os pontos cruzem a margem, mas ele não explora isso. Ele usa, né, para não linearidade, uma ReLU no artigo, dá para explorar outras coisas, mas uma coisa que eu acho que a gente poderia explorar, né, é deixar a não linearidade só dentro da máquina de vetor de suporte. Ao invés de usar esse tipo de função de ativação, trabalhar com as funções de núcleo, alguma coisa, investigar isso de alguma maneira, essa não linearidade, através de funções de núcleo ou coisas do tipo. Aqui é uma outra coisa que eu acho que faz muita diferença. Como ele pega essas imagens, ó, carro, não carro, ele gera esses patches todos, e depois ele escolhe aleatoriamente um subconjunto, e aí depois ele escolhe aleatoriamente um outro subconjunto para cada máquina de vetor de suporte. Se você tem uma quantidade muito grande de dados e está escolhendo realmente aleatoriamente muitos, a tendência é que essas máquinas de vetor de suporte aprendam umas coisas muito parecidas. Porque sua amostra passa a representar bem a população. Se o seu conjunto amostral ali é grande o suficiente e você está fazendo de forma aleatória, não tem que ter muita variação quando você escolhe aleatoriamente esse subconjunto. Esse é um ponto que eu acho que a gente pode explorar. Na hora de gerar essas amostras para cada máquina de vetor de suporte, colocar alguma informação de domínio ali. Ao invés de gerar aleatoriamente, detecta usando Sift ou Surf, volta para esses caras e de repente tenta ou particionar, né? A partição ajuda um pouco, mas se está bem embaralhado aquilo, cara, realmente essa parte eu acho que é uma deficiência da proposta para alguns casos. E que eu acho que a gente consegue explorar e avançar muito, escolhendo essas amostras de uma maneira diferente, de uma maneira informada, não aleatoriamente, mas de uma maneira informada. Eu acho que a gente vai conseguir ganho de desempenho fazendo isso. Outra coisa, né, como ele pega, né, o conjunto de imagens ali, faz esse treinamento de várias máquinas de vetor de suporte. Essas máquinas são treinadas agora e elas conseguem gerar os mapas e atributos para a próxima camada. Essa próxima camada ele começa do zero. Ele pega agora esses mapas aí, cria os patches lá dele, divide ali em conjuntos aleatórios e treina mais um conjunto de máquinas de vetor de suporte, até chegar na última camada, né, onde você tem o erro global ali, né, e ele não faz retropropagação. Então, uma outra área de investigação seria, será que não dá para juntar isso? De alguma maneira, essa informação lá no final, depois que ele já tem agora a extração de atributos em várias camadas, ele tem um erro final agora. Não dá para, de alguma maneira, aproveitar esse erro, retropropagar esse erro, para que essa informação também seja utilizada lá na primeira camada, porque na primeira camada, né,
ele não tinha ele não tinha o erro com base nas próximas camadas. Então essas camadas trocam pouca informação. E a gente já sabe que nas redes convolucionais a gente tem muito, né? ResNet, esses casos que você, né, transfere a informação de camada para outra, e isso tem sido bom para muitas coisas. Então, encontrar maneiras, né, dessas máquinas de vetor de suporte, trocar informação entre camadas. E aí combinar esse feed forward que ele faz com um backpropagation e juntar isso. Acho que aqui tem chão aqui para mexer. E aí, indo mais, sonhando mais alto, né, vai trabalhar. Quando eu vejo essas coisas muito regulares, eu sempre me incomodo. Né, porque nunca, mesmo quando você pega neurociência, vai ver as coisas não são os neurôniozinhos, né, não funcionam. A coisa é bem irregular. Então, será que ao invés de trabalhar com os retângulos, trabalhar com superpixel de alguma maneira, aproveitar aquilo do anterior, de alguma maneira gerar isso, né, a ideia do grupo anterior de superpixel sendo embutida no meio da camada, de alguma maneira gerar ali esse superpixel e aproveitar isso no lugar dos retângulos, uma coisa com mais estrutura. Ou partir para as redes neurais para grafos, entendeu? Montar um grafo aqui e fazer alguma coisa mais sofisticada nesse sentido. Que era o que eu ia falar aqui, estender para os grafos. Aí tem algumas coisas mais simples que dá para fazer, que acho que o próprio Farid já está fazendo, e outros grupos, não sei se o Raul está fazendo, é estender isso aí para outras coisas, para detecção, segmentação, pegar essa ideia e fazer o mesmo tipo de extensão que foi feito de alguma maneira com as redes convolucionais clássicas. Aqui eu já começo a chamar de clássico isso, porque eu acho que a gente precisa avançar. A gente está começando a bater em alguns muros que a gente precisa de ideias novas. O terceiro grupo de ideias aqui, também que eu tive a satisfação de participar de uma banca de um aluno do professor Jefferson, e fiquei muito encantado com uma parte da defesa que eles propõem outro tipo de neurônio que é capaz de realizar aquelas operações da morfologia matemática. Que a gente sabe que é muito útil em visão computacional. Volta e meia a gente está fazendo uma erosão, fazendo uma dilatação, e a coisa melhora muito com aquilo. E eles conseguiram criar um neurônio e fazer umas adaptações que conseguem usar a infraestrutura existente de TensorFlow, essas coisas, e implementar um neurônio, né, que você consegue paralelizar na GPU e que aprende, esse é o bacana. Ao invés de você definir o elemento estruturante da morfologia matemática de antemão, né, vai ser um X, vai ser um círculo, né, uma aproximação de um círculo, um retângulo, você deixa a rede aprender isso. Então, eu achei fantástica essa ideia, acho que tem muito potencial, e eles conseguem fazer de um jeito que ele realiza mesmo, sem aproximação. Tinha um outro trabalho, mas que mudou a definição da morfologia matemática para uma coisa aproximada de uma erosão, não uma erosão mesmo. Aqui tem... E aí você consegue encadear esses neurônios ali, em série ou em paralelo, um depois do outro, né? Ou você coloca em paralelo. Então você consegue brincar com isso. Algumas ideias, né? Não cheguei ainda a conversar com o Jefferson sobre isso, eu sabia que ele estaria aqui. Elementos estruturantes n-dimensionais. Porque no texto que eu li, não sei se vocês já avançaram nisso, eles trabalham com uma fatia só do tensor e aplica ali a operação morfológica 2D. Certo? Mas tem todo um trabalho, embora não seja tão difundido assim, de operação morfológica n-dimensional. Então, ao invés de você ter o círculo, você tem uma esfera varrendo o seu volume e aplicando, né, uma operação n-dimensional. Não sei o que vira isso, o tipo de imagem que a gente mexe, não sei, o tipo de correlação entre cada uma dessas fatias é um problema. Mas eu acho que seria um negócio bacana de explorar. Então, os elementos estruturantes, você vai aprender elementos estruturantes n-dimensional, onde n aqui vai depender muito da quantidade de mapas de atributos que você tem concatenado ali. Teria que ser uma coisa que se espalha para cá. Isso é uma outra coisa que eu comecei a pensar mais recentemente, é que a gente pega e aplica a morfologia matemática com o mesmo elemento estruturante. E aí você tem vários e aprende diferente. Mas daria para a gente abdicar um pouco desse compartilhamento de pesos e fazer com que esse elemento estruturante se deformasse de alguma maneira, talvez um pouco informada. Então ele começa com uma cruz e de repente vira um círculo no meio do caminho. E para fazer isso basta a gente trabalhar com os pesos.
É que se você compartilha os pesos, né, você tem esse efeito parecido com a convolução, né, onde ele aplica o mesmo elemento estruturante na imagem inteira. Mas se você começar agora a não compartilhar os pesos, mas você não precisa abrir completamente esses pesos. De alguma maneira, trabalhar com um compartilhamento menos restritivo. Entendeu? Não compartilhar em todo mundo, mas começar a pensar em formas menos estruturadas, né? Estruturas mais flexíveis de compartilhamento de peso. Isso vale para cá, mas acho que vale para várias outras coisas. Talvez a gente consiga economizar em parâmetros de aprendizagem depois para fazer isso. De novo, né, essa mesma ideia, de repente, para os grafos, para a GNN aqui, as redes neurais para grafos. Uma coisa interessante dessas redes neurais para grafos, tem uns caras criando já uma infraestrutura para processar esse negócio, com umas bibliotecas já bem avançadas para você usar. E no meio desse grupo aí está um dos 3 caras que está naquele artigo clássico da Nature de Deep Learning. Acho que é o do meio. É o autor do meio que está envolvido com isso aqui. Então, tem uns caras grandes envolvidos com esse tipo de coisa aqui. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente olhar. Então, eu me propus a reduzir um pouco aqui para a gente ter um pouco mais de tempo, de repente, para conversar ou para não atrasar tanto no final. Só uma última coisa, aproveitando o Takashi, está ali, que é uma coisa que eu acho que também vai ser bacana. Eu nem trouxe isso, mas já tem alguns artigos nesse sentido, já tem outras coisas. É misturar mais essa informação de texto, né, de gramática, esse mundo das linguagens naturais com o mundo das imagens. Do tipo, será que a gente consegue, aqui pensando muito alto, né? A gente tem um monte de literatura que fala sobre soja, de doença de soja, muita gente escreveu sobre isso. Você acha na internet um monte de artigo que tem informação de domínio, né? Será que a gente não consegue, de maneira automática, né, pegar esses textos, extrair algum tipo de informação e na hora de você tomar uma decisão ali, se é doença ou não, você fala, pô, mas isso aqui não é doença porque os caras já explicaram que não funciona meio mais assim. Colocar um pouco mais resgatar, né, um pouco mais da IA clássica, onde a gente tinha, né, lógica de predicados, essa coisa, representação de conhecimento, gerar isso, ir em cima de texto sobre soja, e tentar aprender alguma coisa desses textos e fazer esse cara se comunicar com o módulo que está tentando classificar a imagem. Isso aqui já é uma coisa... Eu já vi algumas coisas nisso. Tem um artigo que eu achei que mexe com isso. Mas essas são as ideias gerais. Eu já vou abrir para pergunta aqui. Massa, ótimo. Já tem um lugar a mais para procurar coisa. Pessoal, então quem tiver dúvidas aí, a parte que eu queria falar era essa. Obrigado. Você chegou a testar esse método em alguma aplicação sua? A gente está começando a fazer isso agora. Eu tenho 2 alunos, doutorandos, que estão trabalhando com isso. Eles conseguiram, na verdade, muito recentemente, eles conseguiram replicar o resultado do artigo, que é a primeira coisa que a gente tinha que fazer, é replicar para ter certeza que está funcionando. E agora a gente está começando a usar, a gente não tem ainda resultados, o Igor, inclusive, está ali, não sei, você não chegou a aplicar, né? A gente decidiu na semana passada qual o primeiro banco que a gente vai tentar. Mas a ideia aqui é explorar essas coisas. Os doutorandos vão explorar essas coisas a mais. Então, independente de sair bom resultado ou não, a ideia é a gente tentar. Se sair ruim, pode ser até melhor para o doutorando. Eu gostaria mesmo do seguinte, nós pegamos a implementação até nós estamos segurando No MATLAB, foi. o código do próprio Farid mandou com o MATLAB e nós aplicamos um problema de classificação de patches. E os resultados não foram bons. 2 ex-alunos meus que estiveram no IGAS, lá no Japão,
trabalhos de alunos do Farid usando o CSVM para segmentação semântica. E os resultados também foram modestos. E eu também fiquei empolgado com aquilo. Depois dos testes que a gente fez lá, fiquei assim meio... pode ser que a gente tenha feito alguma coisa errada. Mas eu tenho interesse em acompanhar aí os resultados que vocês conseguiram. Porque realmente, em princípio, tem algumas ideias ali que são atraentes. Eu acho que a gente tem, tipo, essa maneira com que ele escolhe as amostras aleatoriamente, eu acho que aquilo não é a melhor ideia. Eu acho que a gente vai conseguir melhorar muito trocando isso. Um outro ponto, que era uma deficiência das máquinas de vetor de suporte, era o ajuste de hiperparâmetro. Elas eram conhecidas por isso. Embora hoje a gente tenha o problema também de ajuste de hiperparâmetro, mas ele não é tão, não parece, pelo menos nos experimentos que a gente faz, a gente não chega a ter tanto trabalho para conseguir um resultado razoável em alguns problemas usando a CNN. Mas com máquina de vetor de suporte, aqui o Wesley participou desse trabalho. Eu lembro que a gente implementou uma têmpera simulada, o simulated annealing, para rodar, para ajustar parâmetro, um problema de classificação de couro de boi, e melhorou em 20% o desempenho. Então, o impacto do hiperparâmetro em máquina de vetor de suporte é uma questão muito grave. E agora, misturado ainda com tudo isso, a gente tem que reestudar toda essa parte de ajuste de hiperparâmetro para CSVM. Então, para mim, pode estar relacionado com ajuste de hiperparâmetro. Só confirmar uma coisa, o kernel do SVM que ele usa é linear, né? É linear ou... Linear. Ele não explora... E é outra coisa que eu acho que a gente tem que explorar. Tem que explorar. Só que a gente vai introduzir mais parâmetros, é claro. Você pega Se for linear, eu acho que não vira, aí ele não faz convolução, né? Parece que é pré-requisito. Eu não consigo visualizar como é que ele transforma uma convolução se o kernel não for linear. Não. Na verdade, de cara, não vai ser uma convolução no sentido... Mas a gente não precisa que seja uma convolução. A gente não precisa. A gente pode encontrar outras formas de paralelizar isso. Mesma coisa com os grafos. Agora a gente vai partir para os grafos. Né? E eu vejo alguns trabalhos que até chamam de convolução essa passagem que é feita ali, calculando os valores, né? Mas que na verdade não é bem convolução. Convolução é um conceito importante, poderoso, mas a gente não precisa se amarrar nele. É claro que o nome talvez tenha que mudar de ser de convolucionais se você passar a não fazer convolução. Mas o fato é que você consegue paralelizar essas máquinas. Mesmo que você não seja linear, você consegue paralelizar de alguma maneira isso. Entendeu? Porque você já não tem mais esse tipo de dependência que você tem no neurônio artificial anterior. Você usa a máquina inteira com todo o poder dela e vamos jogar umas funções diferentes ali. E eu, a princípio, não encontrei nenhum impedimento muito grande para a gente não conseguir, mesmo não sendo uma convolução stricto sensu, paralelizar numa GPU. Assim como o Slick, que os caras paralelizaram. A gente tem muita comparação injusta por conta disso. Por conta desses arcabouços que foram criados, que facilitam muito você produzir código e testar usando um TensorFlow da vida, com outras coisas que são mais difíceis de paralelizar, que envolvem modificar algoritmo. Então, eu acho que tem um caminho todo aí para essas máquinas de vetores convolucionais, que talvez tenha até que mudar de nome em algum momento, na hora que a gente tirar a convolução de si, mas fazer isso de paralela e de forma hierárquica. Tem uma área também, embora eu não lembro se ele cita isso, mas as SVMs hierárquicas, tem toda uma área que já explorava um pouco disso que ele fez, usando uma outra visão, mas que também você tinha uma hierarquia de máquinas de vetores de suporte e que não dependia de convolução. Então eu acho que a gente não precisa se restringir a garantir que esteja acontecendo uma convolução. Só que a gente consiga de alguma maneira paralelizar bem essa detecção essa aprendizagem dos atributos. Anderson, obrigado pela apresentação. Vou tentar ser breve, vou começar pelo Raul aí. Eu também fiquei empolgado, conheci o Melgani, não aqui, mas ele foi lá no Subgraph, né, em Foz do Iguaçu. Fiquei muito empolgado com esse método também.
pedi o código dele, rodei e cheguei às conclusões parecidas com o Raul. Tem muito interesse no assunto, mas eu meio que desanimei um pouco com os primeiros resultados. Acho que talvez consiga resultados bons, mas vai ser bem desafiador, tá? Vai conseguir, hoje não? pra doutorado, Eu tenho uns 12 doutorandos aqui que vão... acho que Artigo, sobre os outros nosso artigo na PAMI vai sair aqui desse doutorado. punk o negócio. Sobre os dois tópicos, né? O meu orientador de doutorado está na Noruega agora. Ele trabalha bastante com a parte de representação baseada em grafo. E ele conseguiu alguns artigos interessantes, inclusive na Pair Recognition e tal. Não exatamente com Deep Learning, mas ele gerou representações visuais para grafos, usando Bag of Words, coisas do tipo. Talvez compense dar uma olhada, se você quiser aplicar para imagens, dá uma olhada no que ele fez, que ali já tem algumas conclusões que podem ajudar a modelar para a rede neural, sabe? Legal, pô, me manda. Dá uma olhadinha lá. E sobre as redes morfológicas, nosso grande problema, apesar do aluno, o Keiler, né, conseguiu implementar isso paralisado e tal, a gente ainda tem muita dificuldade de escalar na hora de comparar, que é o que você falou, é um pouco injusto, né? E está tendo dificuldade para publicar o artigo original porque eles querem que teste em grandes datasets. Então é um pouco complicado, né? Mas é difícil ser inovador porque você enfrenta isso. O cara que publicou as redes neurais, ele foi recusado no CVPR, eu acho, nas primeiras vezes. Então hoje o negócio é estado da arte. Então parabéns pelas iniciativas. Muito obrigado. E agradeço aí o que vocês puderem. Minha ideia aqui era jogar algumas coisas para a gente interagir, e que vocês colocaram também, achei muito bacana. As 3 áreas que você colocou ali realmente tem muito a ver com o que eu penso também, e acho que a gente tem muito o que trocar. E atrair alunos, né, para as nossas áreas. Acho que esse é um grande problema que a gente tem hoje. Tem a questão da crise também, né? O ensino superior acaba sendo prejudicado por isso. Mas atrair aluno e compartilhar recursos, né? Não querendo chamar de recurso, né? É uma palavra ruim para aluno, né? Mas que os nossos alunos trabalhem mais em conjunto, né? Otimizar, né, isso, conversar mais, trocar mais e complementar mais. Que às vezes alguma coisa que alguém daqui vai demorar um tempo, mas pô, o grupo de vocês lá trabalham já com essa parte de georreferenciamento, negócio. Eu até fiz um vídeo para isso aqui, que tem todo um universo aí, né, de imagens aí na parte de geociência, que é um universo diferente que eu estou entrando agora, há pouco tempo, com os drones, com o Marcato aqui, com os colegas. Então, a gente compartilhar esses recursos intelectuais pode ser uma coisa bacana, a gente pode acelerar. Se a gente quer competir com esses caras ali, aí a gente precisa compartilhar cada vez mais recursos. É isso aí, pessoal, então. Obrigado.